Fala rubro-negra, como é que vocês estão? Saudações rubro-negras. E aí, meu povo, como é que estão as coisas? Passamos aí alguns dias off devido à viagem, devido a coisas de família. E nesse meio tempo aconteceu bastante coisa aí na notícia da semana do Flamengo, que é o caso Paquetá, né? E campeonato estadual. Teve jogo do Flamengo ontem, confesso para vocês, só assisti o primeiro tempo. Não deu para continuar depois, o jogo estava muito ruim. O Flamengo sem nenhum tipo de pretensão de vencer o jogo. Mas já a gente fala mais. Já a gente fala mais sobre esse jogo. Te peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal, ah, ajuda a gente com compartilhamento. Estamos começando esse projeto, a gente quer muito que dê certo. A gente precisa da ajuda de vocês. Então, se você curtiu os vídeos antigos, se você curte os vídeos que a gente está postando, dá esse apoio pro canal. Se você tiver hypado e conseguir dar aqui pra gente também, a gente vai agradecer demais. Beleza? Vamos lá, vamos falar do primeiro assunto aí que a gente quer trazer aqui hoje, que é a respeito da novela Paquetá, né? Essa novela aí que começou no início da semana, com a notícia do Fabrício Romano ali, de que o Flamengo já tinha acertado as bases com o Paquetá, e ao longo da semana ela foi desenrolando, ela foi se mostrando ali o que estava acontecendo. Ah, Teve algumas reuniões na sexta-feira e no sábado que parecem ter adiantado bastante o processo. Parecia que no início o West Ham não queria vender, pediu, se não me engano, 60 milhões de euros, que é um valor completamente fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Mas eles foram flexibilizando aí ao longo da semana. E hoje eu não posso dizer ainda que o Paquetá está fechado, acertado com o Flamengo, porque nenhuma fonte muito grande, nenhuma fonte muito potente trouxe, como um GE da vida, como o próprio Fabrício Romano, tá? Mas algumas fontes ali que estão dentro do dia a dia do clube, algumas fontes que acertaram bastante coisa sobre o clube recentemente, já disseram que o Paquetá está acertado com o Flamengo. Algumas notícias de hoje já deram ali a entender que o Flamengo fechou o negócio com o West Ham por 42 milhões de euros, que é um valor muito alto, né? 35 milhões sendo fixos e 7 milhões em variáveis, né, em bônus. Desses 35 milhões fixos, o Flamengo vai pagar à vista para o West Ham 28 milhões, é bastante dinheiro à vista. Mas eu acredito que tenha sido esse valor à vista que viabilizou o negócio, que fez o negócio ser viável por 35 milhões, porque o West Ham estava pedindo 60 lá no começo e baixaram bastante, óbvio. Vai terminar em 42 milhões, porque eu acredito que essa meta deve ter aí número de jogos, e aí vai ter alguma coisa relacionada a títulos, e o Paquetá está batendo, ele vai bater essa questão dos jogos, certamente, e títulos o Flamengo está ganhando sempre, então a gente acredita que deve sim chegar a entregar essa meta de títulos, tá? Por exemplo, o Samuel Lino chegou também com a meta de títulos, o valor do Samuel era 22 milhões fixos, mais 3 ou 4 milhões em bônus, meu, mais 5 milhões em bônus, algo assim. E nos primeiros 6 meses ele entregou todos os bônus, porque ele bateu todas as metas em títulos. Então, tudo indica que vai dar certo, vai ter um final feliz, né, seremos felizes. Teremos Lucas Paquetá no nosso time. E assim, cara, falar sobre o Paquetá tá chovendo molhado. Acho que se você é flamenguista, você deve ter visto aí centenas de vídeos sobre o Lucas Paquetá essa semana. Mas eu quero trazer a outra visão, né? A visão do medo, né? Do medo que está se alastrando aí nas mídias rivais a respeito do Paquetá. Muita gente falando que o Paquetá não é tudo isso, que o Paquetá é um jogador mediano. E assim, gente, não tem outra palavra. É só medo, é só medo de que o Flamengo se torne ainda mais vencedor. A verdade é que o Paquetá chega no Brasil e chega sendo um dos melhores jogadores do país, assim, por muito. Não dá para usar, por exemplo, a seleção brasileira como parâmetro para o desempenho do Paquetá, porque a seleção brasileira todo mundo está mal. A seleção brasileira, Vinícius Júnior, no ano que foi o melhor do mundo, foi um dos piores jogadores da seleção, sabe? Então, a seleção está voltando a ter algum tipo de desempenho agora. Então, acredito que deva melhorar, deva ser algo mais confiável a seleção brasileira
agora antes da Copa do Mundo, né, e durante a Copa do Mundo, mas esses últimos 4 anos foi uma negação. E aí a gente entra na questão, né, muita gente falando, quem que é melhor, o Gerson, se é o Paquetá, se é o Andréas Pereira. Eu tive que ouvir gente falando que era Andréas Pereira, cara, é uma loucura, assim. E eu, gente, o único que teve um destaque na Europa, a ponto de ser desejado por um dos maiores técnicos, uma das maiores equipes do futebol europeu, foi o Paquetá. Entendeu? O Paquetá, esse ano, inclusive, teve proposta do Chelsea, teve proposta do Tottenham, times grandes, queriam ele, mas ele não queria, ele queria vir para o Flamengo, né? Ele quer vir para o Flamengo, e isso é muito importante nessa vinda do Lucas Paquetá. Também já falamos aqui em um outro vídeo sobre o novo patamar que o Flamengo inaugura com esse valor de contratação, algo aí surreal de se pensar. Inclusive, fez alguns adversários já começarem a correr atrás, como o Palmeiras. O Palmeiras está desesperado para ter o Arias, para ter o Almada, justamente para poder tentar chegar no nível do Flamengo, que eles estão muito distantes. Nesse momento, o Palmeiras tem um bom time, tá? Mas eu não vejo que o Palmeiras tenha jogadores decisivos no nível que o Flamengo tem, então acho que por isso eles querem nomes mais pesados. Dito isso, sobre o Paquetá, ainda não temos nenhuma oficialização, mas temos notícias de que está chegando muito próximo, que está muito perto de fechar. Acredita-se que até terça-feira no máximo o Flamengo já tenha essa questão resolvida, e aí o anúncio deve vir durante a semana. O Flamengo não costuma anunciar assim que fecha as negociações, porque tem que fazer exame, tem que fazer todo o trâmite jurídico, mas tudo indica que vai acontecer. Ainda sobre negociações, janela de transferências, o Flamengo está, depois que resolver essa questão do Paquetá, vai chegar com carga máxima aí para cima do Marcos Antônio de São Paulo. Você me pergunta, Job, precisa? Não, não vai precisar. Mesmo que venda o Alan, né, que é o que se tem falado, eu não vejo como uma necessidade do Flamengo trazer o Marcos Antônio agora, principalmente se trouxer o Paquetá. Mas é sempre bom ter jogador de qualidade no elenco. Então, se você vai perder o Alan, que é um jogador aí que a gente sabe que não chegou no nível que o Flamengo desejava dele, que se esperava dele, você vai trazer alguém melhor. E o Saul, ele fez uma cirurgia, até apareceu alguns vídeos hoje do Saul. Ele foi num jogo do Atlético de Madrid lá, ele tá de férias ainda, né? Na verdade, foi liberado por conta da cirurgia, né? Ele tá na Espanha e apareceu um vídeo dele de muletas, indo no estádio, porque ele fez essa cirurgia. Acredita-se que ele deve estar voltando para o Brasil ali mais ou menos no meio de fevereiro para terminar o tratamento aqui. Você tem o Saul, você vai ter o Everton Araújo, você vai ter o De La Cruz. São os três reservas hoje, né? Você tem o Gá e Jorginho, só que você tem uma temporada muito longa, muito jogo, muita coisa. Então vejo o Marcos Antônio como uma boa solução para o Flamengo ali, para ter opções de meio de campo. Aí, como meias mais ofensivos, você vai ter Arrascaeta, Carrascal e o próprio Paquetá, né? Que também faz um volante ali, mas ele eu acredito que no Flamengo ele vai jogar mais à frente. Vamos ver no que vai dar. Acredito que será uma boa contratação se vier, mas não vejo como prioridade. Tá? Se vier, ok, se não vier também, tranquilo, não tem por que se desesperar por esse jogador. Ou ir botar valor muito alto, porque também acho que não vale a pena. Centroavante. O Flamengo provavelmente não trará centroavante no primeiro semestre, tá, gente? Então, a gente precisa ter isso em mente. O Mauro César deu uma informação essa semana de que o Flamengo vai voltar a carga por Tati Castellanos, caso o West Ham seja rebaixado, tá bom? Então tem essa possibilidade. Confesso que até o que eu vi até agora do Castellanos não foi muito animador, mas é um jogador que estava sendo muito desejado na Europa. Ele fez boas temporadas na Lazio. Acredito sim que é um bom jogador, que é um jogador que vai ajudar muito. Mas, obviamente, é muito mais difícil, é muito mais fácil jogar no Flamengo, que tem sempre a bola, para jogar atacando o tempo todo, enfim, principalmente para quem é atacante, do que você jogar no West Ham que tá brigando para não cair e que todo mundo ataca o West Ham, sabe? Então é bem mais complicado. A própria Lazio, que era onde ele jogava, era um time que mais era atacado do que atacava, né? Então, assim, a janela tá a todo vapor. A janela vai até 3 de março, então ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que se o Flamengo contratar o Paquetá, pode fechar a janela, não precisa mais
se desgastar no mercado. Óbvio que tem essa questão do atacante que precisa, mas se deixar para o meio do ano, para mim também tá ok, tá? Porque dá para ficar nesse primeiro semestre, dá para atingir os objetivos do primeiro semestre sem colocar 20 milhões no centroavante. Então, eu vejo que dá para atingir, por exemplo, classificar na Libertadores, tá ali nas cabeças do brasileiro, o primeiro, segundo, terceiro, ou seja, está brigando no título brasileiro e classificar o que classificado na Copa do Brasil. Obviamente, a Supercopa e a Recopa. E Carioca, vamos falar sobre o Carioca agora, tá? Mas é isso. Sobre contratações, acho que é isso. Torcendo muito para dar certo com o Paquetá e vamos ficar atento aí às novas notícias. Inclusive, se você tiver Twitter, nos próximos dias vão estar lançando também nosso canal, nosso perfil lá no Twitter, para você seguir a gente vai estar postando sempre notícias, vídeos, opiniões. Então, assim, se você tem Twitter, logo, logo, fica atento aí, que logo, logo a gente vai divulgar aqui também o Twitter do Rubro Negro Sem CEP, para você poder seguir lá, tá? E vamos à segunda pauta de hoje, que é a respeito do drama do Flamengo no estadual. Um drama criado único e exclusivamente por nós, tá? Criado único e exclusivamente pela torcida. Primeiro ponto, gente, vamos lá. Primeiro ponto a seguir. O Flamengo ganhou tudo em 2025. Então, a gente é atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, tá? Os títulos principais são nossos. Ganhamos a Copa do Brasil em 2024. Ganhamos a Supercopa do ano passado. Então, o atual campeão também somos nós. E somos os atuais campeões cariocas. A temporada do Flamengo ela terminou em 17 de dezembro de 2025 e o Flamengo se reapresentou, começou a treinar de novo dia 12 de janeiro. Isso aí não chega a dar, se não me engano, dá mais ou menos aí 20 dias. Vamos botar assim, 20 dias de férias. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 20 dias de férias. O Flamengo vai dar esses 10 dias restantes no meio do ano. O Flamengo, ele nos últimos anos, ele sempre tem feito a pré-temporada fora do Brasil, nos Estados Unidos, um local mais isolado e tudo mais, para os caras focarem em treinar. Normalmente 10 a 15 dias fora, depois volta e aí já começa a jogar estadual, mas também naquele pique de pré-temporada. O que mudou? O que mudou agora foi que o estadual, com a mudança de calendário que teve, o estadual saiu o estadual, se não me engano, tinha 10 datas de fase de grupos, 10 ou 12 datas de fase de grupos, algo assim. E o estadual saiu disso para 6 datas de fase de grupos. Quando você tinha 10, 12 datas de fase de grupos ali, você tinha sempre a possibilidade de perder os 4, 5 primeiros jogos e você recuperar depois. Então você podia recuperar com seu time principal depois, você ia se classificar e jogar semifinal, final. Com esse novo regulamento, não, são 6 jogos só. E o Flamengo, em 3 jogos, fez um ponto. Ou seja, o Flamengo tem mais 3 jogos, sendo 2 clássicos, para fazer aí pelo menos 6, 7 pontos, tá? Eu tenho ou seja, fazer mais 5 ou 6 pontos, que eu acredito que será mais ou menos a pontuação para você ficar ali nos 4 primeiros do grupo e avançar. Eu acho muito difícil que seja mais que isso, tá? Eu acho que com 5, 6, 7 pontos no máximo ali, você já vai poder ser quarto ou terceiro ou quarto grupo e vai avançar. O que acontece é, o planejamento do Flamengo, pelo que eu tenho lido, o planejamento do Flamengo era jogar pelo menos até o jogo do Vasco com o sub-20. E alguns falam até em jogar o jogo contra o Fluminense com o sub-20. O que a gente viu ontem e o que a gente tem visto nos jogos do sub-20 é que o sub-20 não tem nível, infelizmente, tá? O sub-20 não tem nível para conseguir resultados para o clube no Carioca. Foram 3 jogos, sendo 2 contra clubes sem divisão, ou da quarta divisão. Sem divisão, na verdade, o Bangu não tem divisão, o outro clube que o Flamengo pegou, esqueci o nome agora também, não tem divisão. Deixa eu só verificar aqui, a Portuguesa, isso, a Portuguesa também, acho que na quarta divisão. E o jogo contra o Volta Redonda. Os 3 jogos, se você for pegar aí uma lógica, o jogo que era mais perdível era o de ontem, porque o Volta Redonda é uma equipe de Série B, é uma equipe que está na segunda divisão, é uma equipe que está jogando um campeonato mais competitivo. Os outros dois, enfim, não são equipes bem fracas.
Eu não vou falar aqui sobre qualidade dos jogadores, eu não vou falar aqui sobre, tem que vender os moleques tudo, todo mundo ruim. Eu não acho que esse seja o caminho, tá? Porque tem moleques bons ali, o Iago já provou que tem qualidade, o João Vitor já provou que tem qualidade, o Guilherme, o Pablo, sabe? Tem jogadores bons ali, não é só lixo. Obviamente, tem alguns garotos ali que realmente o nível parece ser bem baixo. O Carbone, por exemplo, para mim ainda não mostrou por que está no Flamengo. Fora outros jogadores. Mas o ponto que eu quero chegar é, você colocar esses garotos num contexto de competição que eles não estão acostumados, que é contra adultos, mesmo que sejam equipes mais fracas, vai queimar muito esses garotos. Só que ao mesmo tempo eu também acho que o Flamengo está correto em fazer o que está fazendo. O Flamengo está correto em deixar a prioridade do campeonato estadual com a base, porque o campeonato estadual não vale nada. Então, assim, a gente como torcedor, a gente precisa ter em mente duas coisas, tá? Qual que é o real valor desse campeonato? Qual que é o real valor pra gente do Carioca? Se é um lixo, se vale o Mundial, se é algo que a gente precisa ganhar a todo custo, ou se o estadual não vale nada e a gente vai simplesmente ignorá-lo e usar como pré-temporada, que é como o Flamengo vinha usando nos últimos anos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: o Flamengo não tem risco de rebaixamento. Mas se jogar muito mal, não vai ser rebaixado. O Flamengo não vai ser rebaixado no Carioca, tá? Esse é o ponto que a gente tem que ter em mente. Tem muita gente aí colocando um pânico desnecessário em cima do Campeonato Carioca. O Flamengo não vai ser rebaixado do Campeonato Carioca, tá? Por que não vai ser rebaixado, Jorge? O Flamengo, para ser rebaixado, o que tem que acontecer? Ele precisa ficar entre os dois últimos da fase de grupos, nesses 6 jogos, que eu acredito que será ali entre 2 e 3, no máximo 4 pontos, o penúltimo colocado vai ter. Os outros ali vão estar de 5 para cima, ou seja, faltam 3 jogos. O Flamengo ganhar um, empatar um, o Flamengo está classificado. Eu acredito piamente nisso, tá? Sendo que um jogo é contra o Sampaio Corrêa. O primeiro ponto é esse, que se tem que ficar entre os dois últimos. Mesmo que fique entre os dois últimos, o Flamengo precisa pegar, vai jogar um quadrangular final, né? Em jogos de ida e volta contra equipes as outras equipes que ficaram aí nas 2 últimas posições dos grupos. São 6 jogos para ficar entre os 3 primeiros. Não precisa ficar em primeiro, para ficar entre os 3 primeiros, só cai um, entendeu? E as datas desses jogos, eu dei uma olhada nessas datas. O primeiro jogo vai acontecer em conflito com um jogo do Campeonato Brasileiro, então isso é um problema. O segundo jogo não, é em data normal, em data de quarta de final de Carioca. Então o segundo jogo seria numa data livre para o Flamengo. O terceiro jogo iria conflitar contra o jogo contra o Lanús, tá? Da Supercopa. Então mais um jogo, provavelmente jogaria o Sub-20. E os outros 3 jogos são em datas que seriam datas do Campeonato Carioca mesmo. Então, assim, vamos supor que o Flamengo coloque sub-20 em 2 desses 6 jogos. O Flamengo ainda teria 4 para ficar entre os 3 primeiros. Então, assim, gente, não vai cair, tá? Não vai cair porque e eu acredito muito que o Flamengo já está trabalhando com essa possibilidade de ir para esse quadrangular final. E assim, tratar o estadual como o estadual tem que ser tratado. Infelizmente, para o que o Flamengo virou hoje, o estadual virou esse estorvo na temporada, esse empecilho, sabe? É quase como se fosse um, sabe, um peso que você tem que carregar ali, uma dificuldade que você tem que carregar no início da sua temporada, porque o normal seria todos os times estarem só treinando agora, todos estarem só treinando agora na pré-temporada, fazendo amistosos e tudo mais, para dia 28 começar o Campeonato Brasileiro. Ou até dia 28 ser a Supercopa do Brasil. Dia 28, enfim, o primeiro. Se o estadual não existisse, na verdade, o, o, eu acredito muito que a temporada iria começar ali próximo ao Carnaval, tá? E aí seria o início com a Supercopa do Brasil, depois você teria o início do Brasileiro e por aí vai. E você teria uma pré-temporada real, uma pré-temporada
humanamente factível, uma pré-temporada de um mês. O grande problema é que a gente tem o estadual, politicamente você não consegue tirar isso, só que hoje o estadual não vale nada. Não vale nada. Por que o estadual não vale nada, Jota? Porque o estadual hoje, ele não te dá mais vaga na Copa do Brasil e ele não te dá vaga em lugar nenhum. Se você ganha o estadual, você só ganha o estadual. A não ser que você seja uma equipe pequena e aí o estadual te classifica, acho, para a Série D, alguma coisa assim. Mas ele não te classifica para mais nada. Então, se o Flamengo, vou dar um exemplo bem real aqui, uma coisa que, obviamente, não quero que aconteça, acho que não vai acontecer, mas se por algum acaso o Flamengo seja rebaixado do Campeonato Estadual, sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai jogar a Série A2 do Carioca com um time sub-20, sub-17, e vai deixar lá. Talvez seja até melhor deixar lá. Talvez seja até melhor manter esse time lá. Ah, não sobe não. Igual, por exemplo, o Barcelona faz com o Barcelona B. Deixa lá na quarta divisão do, da Espanha, e para eles está ok. É um time que não vai brigar por nada, só vai servir para gerar jogadores, para testar os jovens. E eu acredito de verdade que talvez seja a melhor solução para o Flamengo. Óbvio, a gente não quer perder o estadual, a gente não quer deixar que o Fluminense, o Vasco, o Botafogo ganhem. Mas, cara, se acontecer de que você tenha que jogar um quadrangular final ali para ficar na primeira divisão estadual, beleza. O cronograma precisa ser feito para o seguinte: a gente tem competições muito mais importantes para disputar agora em fevereiro, Supercopa e Recopa. Tá? É muito mais importante você ganhar a Supercopa e a Recopa do que você ganhar o estadual. Primeiro ponto tem que ser esse. E tendo essas competições, você precisa chegar lá bem. E jogador se condiciona treinando. O jogo, o ritmo de jogo eles vão pegar, mas ao mesmo tempo que eles vão pegar esse ritmo de jogo, o Corinthians também vai estar sem ritmo. Talvez um pouco menos, porque o Corinthians já está jogando ali um time mesclado, né? Mas, de toda forma, se o Flamengo voltar ali contra o São Paulo ou contra o Fluminense, vai ter jogo suficiente para poder pegar ritmo, tá? Isso aí eu não tenho a menor dúvida, não tenho medo de que aconteça, não. A grande questão vai jogar contra o Vasco com o Sub-20. Tem uma chance grande de tomar uma goleada, entendeu? E aí a torcida precisa entender. O Flamengo está seguindo um planejamento para a temporada, para o ano. O Flamengo não pode voltar a ser aquele time que pensa só no jogo seguinte, dar resposta para a torcida. Não pode. Então, assim, essa preparação de pré-temporada é o que pode nos garantir, por exemplo, chegar lá no final do ano com um time fisicamente melhor do que os adversários, entendeu? O Palmeiras, por exemplo, está mesclando, mas já o jogo botou titulares e tal, só que o campeonato deles lá o campeonato paulista tem uma característica diferente. E se você der, por exemplo, os vacilos que o Flamengo está dando aqui no Carioca, um time paulista provavelmente já estaria muito perto do rebaixamento, entendeu? Então, é algo que precisa ser colocado ali em contraposição. Não é só o. Não é só eles estão botando o principal por botar, eles estão botando porque lá eles podem realmente cair. Aqui não. Aqui, cara, para o Flamengo cair tem que se esforçar demais. Então, assim, gente, espero que tenha ficado claro a questão do regulamento do Carioca, que eu expliquei, tá? Então, o Flamengo teria que ficar entre os dois últimos e ainda jogaria um quadrangular de 6 jogos para não ficar, para não cair. Então, tendo que ficar entre os 3 primeiros para não cair. Então, o Flamengo teria que se esforçar muito para cair. Inclusive, eu acho que até esse time sub-20 não cairia, tá? Se botasse ali, botasse uma pressão nos moleques, eu acho que não cairia. Então, a gente precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar, porque, de fato, a torcida tá indo à loucura no Twitter, nas redes sociais, e não é para isso acontecer. Não é para isso acontecer. O que importa vai começar a ser jogado dia 28, tá? É o que importa, que é o Campeonato Brasileiro vai começar a ser jogado dia 28. Eu falei sobre a possibilidade de cair, e talvez se cair seja melhor para os próximos anos do Flamengo, porque vai poder fazer pré-temporada de verdade, mas óbvio que é algo que ninguém quer que aconteça. É porque é uma mancha na história do clube, os rivais vão falar merda, e enfim, a gente não quer que isso aconteça. Mas a gente precisa parar de histeria, tá? Hoje o rebaixamento do Campeonato Carioca é uma coisa extremamente fora de cogitação, tá bom? Então, assim, espero que esse vídeo possa chegar a você bem, que você possa ter ficado um pouco mais informado com esse vídeo, com as opiniões, e que o nosso Flamengo possa estar aí se preparando bem
para que a gente possa ver algumas vitórias aí agora nos próximos dias. Espero muito que o Flamengo chegue bem na Supercopa do Brasil. Vou estar em Brasília, vou estar lá no estádio para acompanhar. Quero muito ver o Flamengo ser campeão no estádio. E é isso. Eu acho que o Flamengo está no planejamento correto e o ano vai ser um ano maravilhoso para nós. Beleza? Isso aí. Saudações rubro-negras. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Valeu!